E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão de matemática da prova do IFMA de 2012. É uma questão sobre áreas, é uma questão fácil, mas que se você não tiver cuidado, você pode demorar um pouquinho mais do que necessário para resolver essa questão. Então vamos lá? Observe as figuras abaixo e considere A1 sendo a área da região pintada na figura 1, as figuras estão aqui embaixo. A2, a área da região pintada na figura 2, que é essa aqui, e A3, a área da região pintada na figura 3. Então, nós temos aí três figuras. Na primeira, nós temos um círculo, né? Uma circunferência. Aqui na segunda, nós temos 4 e aqui na terceira, nós temos várias, né? Se a gente for contar aqui, nós temos 5 aqui na coluna e 5 aqui na linha. 5 vezes 5, 25 bolinhas aqui dentro. E aí a pergunta é o seguinte: em relação às áreas A1, A2 e A3, podemos afirmar que, e aqui tem várias afirmativas, né? Letra A, A1 é igual a A2, que é igual a A3. Letra B, A1 é maior que A2, maior que A3. C, A1 menor que A2, menor que A3. D, A1 igual a A3, que é menor. Opa, A2, perdão, que é menor que A3. E na letra E, A2 é maior que A1, que é igual a A3. Então, essa questão ela não se trata de você, de ele querer saber a área, ele só quer saber se a relação entre elas, né, é de uma ser maior do que a outra, uma ser igual a outra e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente pensaria é calcular a área, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele fala de área, ele está falando da área total, né? Então, se eu tenho aqui quatro bolinhas na figura 2, eu tenho que considerar as quatro na hora de calcular a área. E também aqui na figura 3 eu tenho que considerar as 25. Então, vamos primeiro encontrar o raio dessas circunferências, porque eu sei que a área de um círculo, né? Na verdade, não é nem circunferência é só a borda, né? O perímetro do círculo. Então, a área é π vezes r elevado ao quadrado, onde r é o raio, a distância que vai do centro até a borda do círculo, certo? Então, eu tenho que achar o raio, porque a área só depende do raio, né? E esse π é um número irracional que a gente aproxima para 3,14, tá bom? A gente aproxima para 3,14. Não tem necessidade da gente utilizar ele e vocês vão perceber por quê. Ele não quer saber a área, ele quer saber se as áreas são maiores, são iguais, são menores umas que as outras. Então aqui na primeira figura vamos encontrar aqui o raio. O raio está aqui, né? Ele vai do centro até a borda, ou seja, a metade do diâmetro. Então aqui ele já está indicando que o diâmetro dessa circunferência aqui é de 10 centímetros, né? Então a metade de 10 é 5. Então esse raio aqui, ó, já achei aqui o centro. O raio que vai do centro até a borda é de 5 centímetros, né, pessoal? Porque ele é a metade desse diâmetro. Aqui, pessoal, nós já temos quatro bolinhas, né? Se você perceber aqui, ó, bem na metade aqui, há a divisão das bolinhas, né? Então, significa que o diâmetro de cada bolinha é de 5 centímetros, exatamente o mesmo tamanho do raio do círculo da figura 1, né? Então, aqui, ó, a metade aqui da circunferência dessa bolinha é o raio, né? Se o diâmetro é 5, então o raio vai ser 2,5. Não é isso, pessoal? E agora aqui, nessa última, essa aqui já fica bem mais claro a gente perceber que o raio de cada uma dessas bolinhas é 1. É 1 centímetro, né? Cada quadradinho desse equivale a 1. Pois bem, a gente já sabe, pessoal, que a gente já sabe que os raios, né, vão variando aí, vão diminuindo as bolinhas, vão diminuindo o tamanho das bolinhas, então diminui também a área. Mas será que essas áreas são diferentes, são maiores, são iguais? Eu vou fazer aqui uma relação entre elas para a gente calcular. Eu estou fazendo da maneira um pouquinho mais complexa. Depois eu vou fazer da forma bem mais fácil para vocês entenderem. Eu preciso fazer algumas considerações. Eu preciso entender que o raio número 1, ou seja, é esse raio desta primeira figura, ele é o dobro do raio 2, não é, pessoal?
Ele é o dobro do raio 2. O raio 2 está aqui, né? Porque o raio 1 é 5 e o raio 2 é 2,5. Então, o raio 1 é o dobro do raio 2. E, por sua vez, o raio 1 também é 5 vezes maior do que o raio 3. Certo? O raio 3 é esse aqui de 1 centímetro. Vou até escrever aqui raio 3, se der para enxergar, é claro. E aí, se eu isolar aqui o raio, né, o raio 2, eu vou ter que o raio 2 é igual ao raio 1 dividido para 2. E isolando aqui o raio 3, eu também vou ter que o raio 3 é igual ao raio 1 dividido para 5. Agora nós vamos para o cálculo das áreas, né? Eu sei que a área 1 é igual a π vezes o raio 1 elevado ao quadrado, certo? Agora, a área 2, eu vou ter que o π é... Opa, perdão, a área 2 é igual ao π vezes o raio 2 elevado ao quadrado. Mas como eu quero comparar a figura 2 com a figura 1, eu vou substituir este raio 2 por esta expressão aqui, tá? Raio 1 dividido para 2. Então, nós vamos ter que π vezes o raio 2 ao quadrado, no caso, o raio 2 é raio 1 sobre 2, elevado ao quadrado, vai ser a área do raio 2. Só que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for fazer essa comparação, porque eu não posso esquecer que eu tenho 4 bolinhas na segunda área. Então eu tenho que escrever o 4 aqui antes, multiplicando todo mundo, né? Então eu vou ficar com o seguinte: 4, né? Porque eu tenho 4 bolinhas, vezes o π, vezes raio 1 ao quadrado, não tem muito o que fazer, é raio 1 elevado ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, que é 4. E agora aqui me aparece uma conveniência, né? Me aparece que eu tenho um 4 no numerador e 4 no denominador, eu posso cancelar. E me sobrou o seguinte: π vezes raio 1 ao quadrado. E π vezes raio 1 ao quadrado é a área 1. Então eu tenho, portanto, que a área 1 é igual à área 2, né? E aqui, ó, já tenho uma afirmação aqui na alternativa A, né? Que a área 1 é igual à área 2. E eu tenho aqui também na letra D a mesma afirmativa, né? Então eu já posso concluir que a resposta não seria nem a letra B, não seria nem a letra C e não seria nem a letra E. Agora a gente só precisa comparar, já que a gente está comparando com a figura 1, vamos agora comparar a área 3 com a área 1, né? Vamos utilizar o raio da primeira figura. Eu sei que a área da figura 3 é π vezes o raio 3 elevado ao quadrado, mas como eu vou comparar com a figura 1, eu vou reescrever este meu raio 3 como sendo esta expressão raio 1 sobre 5. Então, aqui nós vamos ter que π vezes o raio 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Não posso me esquecer que aqui nesta figura 3 eu tenho 25 bolinhas no total. Então, a área total vai ser multiplicada por 25. Eu não posso esquecer do meu 25 aqui, ó. Tá? O 25 multiplicando todo mundo. Então, aqui nós vamos ter que 25 vezes o π vezes raio 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que é 25. Agora, outra conveniência para mim apareceu. Vou cancelar o 25 do numerador com o 25 do denominador. E, portanto, nós vamos sobrar apenas com o π e com R1 ao quadrado, que é a mesma coisa que a área 1. Então, nós temos aqui a constatação que a área 1 é igual à área 2. Vou até anotar aqui. É igual à área 2, que também é igual à área 3, alternativa correta, letra A, de amor para vocês, tá? Tem uma forma mais fácil de fazer, né? Calculando as áreas. Só que eu não preciso utilizar o π igual a 3,14. Quer ver como é que ele vai ficar? Vamos ver aqui. Vou mudar de cor. A área 1, eu sei que é π vezes o raio 1 elevado ao quadrado, certo? Então, nós vamos ter π vezes o raio 1, que é 5 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 25π, certo? Porque 5 ao quadrado é 25. A área 2
eu tenho que tomar cuidado. Lembra? Eu tenho que acrescentar o 4, porque eu tenho 4 bolinhas. Então, nós vamos ter 4 vezes o π vezes o raio 2 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 4π vezes a 2,5, que é o raio 2, elevado ao quadrado. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 4π vezes 6,5 ao quadrado, é 6,25, né? E agora, se eu multiplicar 6,25 por 4, isso aqui eu já fiz as contas anteriormente, para a gente não perder muito tempo aqui. Isso aqui dá 25π. Não precisa substituir o π, eu já sei que tem o mesmo valor. A área 3 vai ser a mesma coisa. A área 3 é um pouco mais fácil, né? Nós vamos ter 25 bolinhas vezes o π vezes o raio 3 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a 25π vezes 1 ao quadrado, né? Que é o raio 3. Então, nós vamos ter que 25π vezes 1 ao quadrado, que é 1, nos restando apenas 25π, porque o 1 na multiplicação é neutro. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, nós vamos ter a afirmação que a área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3. Então, pessoal, este foi um vídeo, né, resolvendo essa questão para vocês, das duas maneiras, e você escolhe a maneira mais simples para você resolver, caso você se depare com uma questão parecida com essa. Até mais, um grande abraço.